Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos trazer a minha experiência no segundo semestre do primeiro ano em Biologia na Facul. Como eu já tinha explicado no vídeo sobre o primeiro semestre, eu pretendo fazer este vídeo sempre que eu terminar mais um semestre na faculdade, portanto vão ser 6 semestres, vamos ter 6 vídeos destes e é super estranho já estarmos no segundo, porque este ano passou a correr. Eu sei que isto é grande clichê, toda a gente diz isto, mas a faculdade eu sinto mesmo que vai passar a correr, eu nem vou dar por ela e de repente já vou ter acabado a licenciatura, porque eu não dei por este ano passar, honestamente. Parece que ainda ontem eu estava a saber que tinha entrado na faculdade. Eu vou deixar aqui em baixo disponível um link para o Drive, onde vocês vão ter acesso a tudo deste primeiro ano, a todos os recursos que eu usei, quer seja sebentas, quer seja exames antigos, mas tudo organizado, porque vocês vão perceber que também vão ter acesso a essas drives. Os alunos mais velhos acabam sempre por passar aos caloiros. No entanto, eu acho que a minha está mais organizada, tem coisas mesmo minhas que fui eu que fiz e que eu acho que estão boas para vos ajudar. Vou para cada cadeira fazer um pequeno documento com algumas dicas ou a forma que eu acho que vocês devem usar os recursos que lá estão, se bem que eu também vou dar muitas dicas ao longo deste vídeo e se vocês acompanham o meu canal têm visto também aquilo que eu tenho feito para cada cadeira e o que é que eu fiz ao longo deste semestre. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas a dizer que vão tentar entrar em Biologia agora, portanto estou muito feliz. Se tiverem alguma dúvida podem mandar mensagem que eu respondo, podem comentar também aqui em baixo e pronto, é isto. Sem mais demoras, vamos passar ao vídeo, que estes vídeos ficam sempre longos, portanto vou parar com esta introdução. Antes de ir cadeira a cadeira, acho que quero falar um bocadinho sobre este semestre em geral. Não sei se vocês viram o meu primeiro vídeo. Nesse vídeo eu acabei também por falar muito sobre a minha adaptação à faculdade, sobre a praxe, portanto acabou por ser um vídeo maior, porque eu acabei também por falar de coisas que tinham mais a ver com, de repente, estou na faculdade, as diferenças para o secundário e como é que foi toda essa adaptação. Agora, no segundo semestre, eu senti que estava já habituada, percebem? Vocês apanham muito rapidamente o ritmo da faculdade. Eu acho que temos um bocado de medo disso, de uma coisa tão diferente, de repente vermos um bocado atrapalhados, mas honestamente eu acho que vocês precisam tipo de uma semana ou duas para já estarem habituados ao ritmo, já perceberem como é que funciona e tipo, no próximo semestre é exatamente uma continuação. Eu tive cadeiras completamente diferentes, portanto, obviamente não vai ser exatamente igual ao primeiro semestre, mas eu já estava habituada ao ritmo, já estava habituada àquilo que ia ser a época de exames e, portanto, sinto que não foi assim um choque como foi no primeiro semestre. Eu acho que este semestre correu muito melhor porque eu acabei por me deixar aproveitar mais a experiência da faculdade e não estar constantemente a estudar. Obviamente que também estudei bastante, também passei as tardes na biblioteca da faculdade a estudar, mas sinto que me deixei tipo relaxar mais e eu acho mesmo que o semestre correu bem também por causa disso. Eu acho que no geral um semestre mais fácil, talvez também porque tu já estás mais habituada à pedalada, então acabas por já ter outras ferramentas que no primeiro semestre não tinhas, porque é tudo novo. Eu acho que no geral é um semestre mais fácil. Eu acho que consegui-me organizar muito melhor para estudar na época de exames e se eu quisesse eu acho que tinha passado a tudo na primeira fase, nem sequer precisava ter ido à segunda e já vão perceber isso mais à frente, enquanto que no primeiro semestre eu senti que eu não consegui estudar tudo. Na primeira fase tive mesmo que deixar cadeiras para a segunda fase porque não tinha conseguido estudar tudo. Eu acho que este semestre organizei-me melhor e as próprias cadeiras eram mais fáceis. Eu não sei se eram mais fáceis, mas eu acho que havia mais avaliação contínua do que no primeiro semestre. Nós acabávamos por ter sempre muito mais a matéria em dia do que no primeiro semestre. Pronto, e no geral acho que fui a muito mais festas, não sei, acho que acabei por aproveitar esse lado da faculdade que acho que também é super importante e não vale a pena estarmos na faculdade só a estudar, porque depois as memórias que vão ficar não vão ser a parte dos estudos, não vão ser as boas notas que vocês tiveram, vão ser sim os convívios a que vocês foram, as experiências que vocês tiveram, porque também tivemos, por exemplo, o ENEB, o Encontro Nacional de Estudantes de Biologia, a que eu fui. Isso também é uma experiência que, para além de contar para o meu currículo, para além de ser incrível a nível académico, também me trouxe
contacto com pessoas do curso de outros pontos do país. Quem acaba por acompanhar os meus vlogs acaba por ir vendo também o meu percurso ao longo do semestre, mas eu sinto mesmo que acabei por fazer muito mais coisas diferentes, sabem? Agora também entrei para a tutoria de Biologia, então no próximo ano vou ser uma das pessoas responsáveis por esse núcleo, em que basicamente, e para quem vai para a Biologia, para a FECUL, vocês podem ter um tutor que é um aluno mais velho que basicamente vos vai ajudar nesta adaptação à faculdade, e eu agora faço parte da gestão desse núcleo. Mas vamos passar cadeiras. Vamos para a Biologia Vegetal. Biologia Vegetal, eu confesso que no início do semestre eu estava a odiar e depois acabei a achar mais piada, sabem? É plantas, é basicamente plantas. Vocês, Biologia Animal têm separado, têm Biologia Animal 1 no primeiro semestre e Biologia Animal 2 no segundo semestre, em que falam de quê? De animais. Biologia Vegetal acabam por ter só num semestre, porque acaba por não ser tanta coisa. Mas é um bocadinho diferente de Biologia Animal, porque vocês acabam por falar sobre outras coisas que não exclusivamente plantas. Nas primeiras aulas acabamos por falar imenso sobre sistemática. Eu acho que aquilo que nós demos nas primeiras aulas devia ter sido dado também nas primeiras aulas de Biologia Animal, porque nós demos basicamente... revimos muita coisa que já tínhamos dado no secundário, mas basicamente tivemos a perceber melhor os vários taxa, como é que tu fazes a identificação de uma espécie, coisas que também servem para a Biologia Animal, e nós acabamos por dar isso só à Biologia Vegetal. Eu acho que é uma cadeira muito organizada, no sentido em que o que tu estás a dar nas teóricas é o que tu estás a ver nas aulas práticas, porque nós, Biologia Vegetal, tínhamos 2 vezes por semana aulas teóricas e uma aula prática. As aulas teóricas, isto foi uma novidade este semestre, mas eu sei que isto vai continuar a acontecer durante o resto do curso. As aulas teóricas eram em turnos, portanto, de acordo com o vosso horário, com o horário que vocês escolheram no início do ano, porque nós no início do ano escolhemos o horário para o primeiro semestre e para o segundo semestre, e aliás vou deixar aqui o horário que eu tive este semestre. Eu gostei, eu prefiro sempre ter aulas de manhã e depois ter as tardes livres. Pronto, e de acordo com o horário que vocês escolheram, vocês têm turnos de aulas. Tipo, eu tinha aulas à terça e à quinta, e o outro turno tinha aulas à segunda e à quinta, ou seja, acabam por dividir o curso, não são aquelas aulas teóricas no auditório cheio com toda a gente. E como eu estava a dizer, é uma cadeira super organizada no sentido em que tu consegues estar a acompanhar a matéria das teóricas enquanto as estás a ver nas práticas, e eu acho que isso é muito bom para tu perceberes as coisas, para a matéria ainda estar fresca na tua cabeça. Depois, lá está, nós tivemos 2 mini-testes, e depois tivemos o exame teórico, e o facto de nós termos tido 2 mini-testes e depois o exame fez com que eu tivesse constantemente a matéria de Biologia Vegetal em dia, e eu acho que fui ganhando mais gosto por plantas, por causa dessa cena de estar continuamente a estudar Biologia Vegetal. Porque eu confesso que é assim, plantas não é aquilo que eu mais gosto, gosto muito mais de animais, então no início, ainda por cima estarmos a ver, algas. Imaginem, as algas parecem todas iguais, percebem? Então estarmos a ver algas, ou estarmos a ver musgo, não me estava a interessar. Depois quando vocês começam a ver plantas com flor, já fica mais interessante, já são plantas que vocês costumam ver. Depois do nada já estava eu no comboio a ver uma mulher a agarrar uma flor e estava a dizer as partes da flor, estão a perceber? Porque depois acabam por ganhar o gosto, exatamente porque as coisas acabam por se aproximar mais à vossa realidade, ao vosso dia-a-dia. Mas pronto, no início eu acho que é um bocado chato. Vocês também dão tipo conservação, estão a ver, dão coisas que não têm propriamente a ver com Biologia Vegetal, e acho que essas aulas teóricas são bem chatas. Aliás, eu costumo sempre dizer nestes vídeos que aulas é que eu acho que vale a pena ir e que aulas é que eu acho que não vale a pena ir. Biologia Vegetal, eu acho que não são aquelas aulas teóricas que vocês têm que ir. Vou ser bué sincera, não são. Apesar de haver muita informação que a professora dá nas aulas que não está nos PowerPoints. Mas normalmente essa informação não costuma sair em avaliações, e é mais tipo curiosidades, estão a ver? Aquelas aulas estavam sempre vazias, ainda por cima, como era por turnos, ainda mais vazio se sentia a sala, chegaram a estar tipo 5 pessoas. Aulas práticas, para além de ser obrigatório, eu acho que de facto é interessante, e nas aulas práticas vocês acabam por perceber muita coisa. Nas primeiras, em que vimos tipo algas, musgos, cianobactérias, odiava aquilo, não percebia nada do que estava a ver. E outra cena é, eu aconselho-vos a estudarem a matéria antes da aula laboratorial, porque senão vocês não vão perceber nada do que estão a ver. Eu senti-me bué assim nas aulas sobre os musgos, eu não sabia o que é que estava a ver. E depois quando fui ver a matéria,
tornou-se tudo mais claro na minha cabeça. Portanto, eu acho que vocês não precisam de ir às aulas teóricas e biologia vegetal, mas vejam, tipo, pá, nem que seja nos transportes antes da aula. Eu tinha aulas às 8 da manhã, nem que seja no tempo de transportes até à aula, tipo, vejam só a matéria que vocês vão ver naquele dia, o que é que vocês vão ver naquele dia, tenham isso mais ou menos na vossa cabeça, ainda por cima, como depois têm uma avaliação mais contínua, até é bom estarem com a matéria sempre em dia nesse sentido. Para além dos mini testes teóricos e do exame teórico, vocês também têm 2 testes práticos, em que um é ao longo do semestre e outro é na altura da época de exames. E eles valem 50-50, não é? Portanto, a média dos dois fica a vossa nota prática. Essa nota prática também vai fazer média com a nota teórica, que é o somatório do exame teórico e com o primeiro mini-teste e com o segundo mini-teste. A nota final é 50% da nota teórica e 50% da nota prática. Portanto, como vocês estão a ver, é tão importante vocês estarem em dia com a teoria, como também estarem em dia com a parte prática, e acho que estarem em dia com a parte prática basta estudarem um bocadinho antes das aulas práticas e depois estarem atentos às aulas. Pá, as aulas práticas, algumas são um bocado secantes porque são 3 horas de laboratório. 3 horas. Eu tinha das 8 às 11. Às vezes estava só a ouvir a professora, depois quando tu começas a ver as plantas com fruto e com flor, aquilo que tu fazes é chaves dicotómicas para chegares à família. Então é do género, esta planta tem pétala, quantas pétalas é que tem? As pétalas são de que forma? E depois, tendo em conta aquilo que tu observavas da flor, tinhas uma chave em que conseguias chegar ao nome da família, estão a ver? Então as aulas demoravam um bocado a passar, tipo, confesso que aquelas 3 horas eram um bocado demoradas, mas eu acho que no final eu ganhei o gosto, eu tenho que admitir. Ainda por cima, como eu depois tinha bons resultados nas avaliações que fazíamos, porque eu acho mesmo que não é uma cadeira difícil, acho que vocês conseguem ter boa nota se tiverem a matéria em dia. Eu acho mesmo que é uma cadeira fácil e isso também acaba por fazer com que vocês ganhem o gosto, não vou mentir. Obviamente, quando vocês estão a ver que têm bons resultados, vocês ficam a gostar mais daquela cadeira, não é? Há para aí umas 4 aulas sobre cianobactérias e aulas que vocês vão ter com outro professor. A maior parte são com a professora regente da cadeira, que é também coordenadora do curso de Biologia. As aulas com esse professor, por acaso, eu há bocado disse que acho que não é importante ir às aulas teóricas, mas eu às aulas com esse professor aconselho-vos a ir, não só porque ele também dá muita informação extra que vos ajuda a perceber aquilo que está nos PowerPoints, que são um bocado confusos dele. Eu acho que os da outra professora estão melhores, apesar de que eu continuo a ter a opinião de que nenhum professor sabe fazer PowerPoints na faculdade. Eu não vos consigo dizer um professor até agora que tenha bons PowerPoints. Ainda estou à procura. Eu acho que as aulas dele vale a pena ir, não só porque ele também ajuda a compreender melhor a matéria, mas porque ele é super engraçado, conta imensas histórias e pronto, acho que vale a pena ir também por causa disso. Vamos avançar, que estamos há bué de tempo a falar sobre biologia vegetal. Vamos para biologia animal. Biologia animal 2, vocês vão falar sobre animais muito mais próximos de vocês, portanto, eu gostei mais do que Biologia Animal 1 e também porque Biologia Animal 1 eu senti que dávamos tanta coisa, tipo, era uma quantidade de matéria numa aula que se tornava super cansativo. Depois na época de exames sentimos que tínhamos imensa coisa para estudar. Acho que Biologia Animal 2 está muito melhor organizada, vocês têm apresentações orais, portanto acabam por ter uma avaliação contínua ao longo do semestre, enquanto que em Biologia Animal 1 o exame valia 100% da nota e isso também desmotiva mais. Biologia Animal 2 eu sentia que em cada aula dávamos a quantidade de matéria suficiente para vocês não ficarem overwhelmed durante as aulas. Agora, se é realmente importante irem por uma questão de matéria, não. Porque o professor basicamente dizia tudo o que estava nos PowerPoints. Tudo o que lá estava era exatamente o que ele dizia, portanto, não acho que seja importante irem às aulas teóricas. Acho que a cadeira está mais organizada, os PowerPoints estão melhores, acho que não é tanta matéria, os animais são mais próximos de vocês, nós demos moluscos, ou seja, caracóis, polvos, demos o quê? Depois demos ali uns que já não estão tão próximos, mas como é pouca coisa, Biologia Animal dá muita coisa que vocês nunca tinham visto, que não conheciam, que não sabiam o que era. Portanto, era mais desmotivante. Aqui só há uma ou duas coisas que vocês não sabem o que é que são. Vão dar répteis, vão dar anfíbios, vão dar mamíferos, pronto, coisas muito mais próximas de vocês. E enquanto que Biologia Animal 1 eu simplesmente aceitei que eu não ia conseguir estudar tudo para o exame, Biologia Animal 2 eu consegui estudar a matéria toda para o exame e ainda tive tempo para ficar a fazer exames antigos para estar no exame. É igual aos anos anteriores. Enfim, eu tenho sempre bué de medo de dizer estas coisas nos vídeos. Porquê? Porque eu tenho medo que isto chegue a alguém,
depois a malta apercebe-se que está a fazer tudo igual há bué de tempo, e de repente vocês que vão entrar agora no curso vão ter coisas diferentes porque a malta se chibou, não é verdade? Mas eu estou a ser sincera, eu quero realmente ajudar-vos. Isto que eu estou a dizer neste vídeo seria o que eu diria a algum calor que viesse falar comigo a pedir ajuda, a pedir informações, a pedir dicas. Portanto, estamos um bocado surpreendidos e isto eu fiquei um bocado chateada, não é? Supostamente, isto é uma coisa que me irrita, é professores que não dizem as coisas como elas são, que não explicam exatamente qual é que é o método de avaliação, como é que é a estrutura do exame. Isto irrita-me profundamente e eu não gosto de começar o semestre sem saber como é que aquela cadeira vai ser, tipo, como é que é a estrutura do exame, como é que é a minha avaliação, porque depois eu não sei como é que hei de estudar para aquilo se eu não sei, não é? Como é que vou ser avaliada? A biologia vegetal, lá está, aquilo que eu fazia era ir estudando as práticas e a matéria teórica, honestamente, o que eu fiz foi passar a limpo, mas eu nem acho que seja muito importante passar a limpo. Façam perguntas no Quizlet. Também quero dizer para cada cadeira mais ou menos o método de estudo que eu segui. Acho que biologia vegetal é mais tipo estarem sempre a fazer exercícios, fazerem flashcards. Se quiserem passar as aulas a limpo, em vez de passarem realmente escrito, façam perguntas no Quizlet para vocês próprios sobre a matéria e depois vão treinando assim. Eu acho que acabei por não dizer, mas eu a biologia vegetal acabei com 18. Não sei se disse. No primeiro mini-teste eu tive 16 em 20, no segundo mini-teste eu tive 20, depois na parte prática eu tive 80 e tal % no primeiro teste e no segundo teste tive... eu não sei quanto é que tive no segundo teste porque depois já davam a nota final, mas eu acredito que tenha tido tipo 80, 90 para depois ter dado o 18. E no exame teórico tive... aquilo estava cotado para 16 e eu tive 13,8. Estamos em biologia animal. Às aulas práticas, mais uma vez, vão porque é obrigatório, mas tenho que vos confessar que estas aulas práticas deste semestre desmotivaram-me um bocado. Lá está, depois fomos surpreendidos com um exame prático, não é? Supostamente nós começámos o semestre com as pessoas a dizerem-nos que só havia exame teórico, que as avaliações práticas eram feitas através de apresentações orais, 2 apresentações durante o semestre, do nada chegámos ao exame e tínhamos uma parte prática que ninguém estava à espera. Enfim, tive boa nota mesmo, portanto eu não vou estar aqui a queixar, não era muito difícil a parte prática, eu lembrava-me da maior parte das coisas. Mas fui surpreendida, não gostei muito dessa situação, tenho que dizer. Mas acho que as aulas práticas desiludiram-me um bocado porque não eram muito importantes este semestre. Porque no semestre passado o que é que acontecia? Vocês tinham mesmo uma parte teórica e uma parte prática, em que a parte prática eram legendas, portanto as aulas práticas serviam para tu legendares o que estavas a ver, etc. Agora, como supostamente não ia haver parte prática e como não era preciso legendar coisas, estas aulas práticas pareciam um bocado desinteressantes, estão a ver? Pareciam um bocado tipo... Mas pronto, claro que é giro porque vocês lá estavam a ver cobras, vão ver rãs, sapos, vão ver lulas, vão ver caracóis, vão dissecar tubarão, vão dissecar um peixe-ósseo, portanto, por esse lado, é interessante, vão fazer coisas diferentes do que faziam no primeiro semestre. Ao mesmo tempo, tu não sabias bem para que é que serviam aquelas aulas práticas, porque parecia quase uma repetição das teóricas, só que a veres realmente as coisas. Tipo, não sei, achei um bocado confuso. Mas depois no final acabamos por ter um teste prático, portanto, olha, não sei. Mas, portanto, tínhamos 2 avaliações, 2 apresentações orais, que cada uma valia 3 valores, portanto, o exame depois, 3 dá 6, o exame depois era para 14 e tudo junto dava a vossa nota. Eu na primeira apresentação oral tive 2,8 e na segunda apresentação oral tive 3. E basicamente vocês escolhem um animal, uma espécie, uma família, um filo. Vocês escolhem o que quiserem da matéria que estão a dar naquele momento. A primeira apresentação nós fizemos sobre ouriços do mar. Foi isso. Ouriços do mar. Depois, na segunda apresentação, fizemos sobre répteis.
em que eu falei sobre uma tartaruga, éramos 3, portanto eu falei sobre uma tartaruga, a Mariana falou sobre camaleão e a Amélia falou sobre o dragão de Komodo. Gosto desta cena das apresentações orais, eu gosto muito de apresentações orais, portanto eu sou suspeita. É só para a vossa turma prática, são 10 minutinhos em que vocês têm que falar sobre aquilo que vocês pesquisaram e não sei, é fixe estarem a pesquisar sobre coisas, eu acho que ficamos a saber muito mais pesquisando do que só indo às aulas teóricas e às aulas práticas, estão a ver? Pronto. Biologia animal, acho que foi isto, acho que já dei todas as minhas críticas e as minhas sugestões. Não é muito importante passarem as aulas a limpo, tipo, foquem-se mesmo em fazer aquilo que já saiu nos anos anteriores. Se quiserem fazer perguntas no Quizlet para vocês próprios depois responderem, façam. Não é muito importante estarem a passar as aulas a limpo e não há muito mais informação do que aquela que está nos PowerPoints, porque nos PowerPoints está tudo. Vamos passar a física, que eu odiei física. Acho que gostei mais de matemática. Eu até acho que gostei mais de química do que física, para vocês terem uma noção. Física só tinham aulas teóricas e teórico-práticas. Vou dizer isto porque há outros cursos, por exemplo, de Biologia, eu sei que têm aulas práticas. Em Biologia acho que já houve aulas práticas, neste momento não há. Tem aulas apenas teóricas e teórico-práticas, é muito a mesma coisa que matemática. Teóricas dão a teoria e depois nas teórico-práticas é só fazer exercícios. Eu não disse, mas em Biologia Animal nós também tínhamos o seminário, que era uma teórico-prática semanal, em que basicamente o professor falava sobre aquilo que nós íamos ver nas aulas práticas. Mas como a cadeira estava organizada no sentido em que o que vocês estavam a dar nas teóricas era o que vocês estavam a ver nas práticas, eu até sentia que aquelas aulas teórico-práticas eram desnecessárias porque era quase uma repetição daquilo que tu já ias dar nas teóricas, estão a ver? Então... mais uma vez houve coisas nesta cadeira que, apesar de eu achar que estava bem organizada e ter gostado mais do Biologia Animal 1, há coisas que ali, tipo, meio que não faziam muito sentido, estão a ver? Vocês estavam sempre meio à toa com aquilo que estava a acontecer na cadeira. Mas pronto, eu acho que foi a cadeira favorita de muita gente, portanto, vou parar de falar mal. Física. Pá, eu confesso, escolhem, eu não percebi nada do início ao fim. Tipo, no início a matéria vai parecer bué da básica e já dei isto tudo e já isto é bué fácil. De repente vai começar a complicar quando derem por vocês não estão a perceber nada. Portanto, o que eu vos aconselho a fazer, que foi o que eu não fiz, foi o que eu fiz para a matemática, que é, vão fazendo os exercícios ao longo das semanas. Não vale a pena estarem a passar a matéria das teóricas a limpo, vão fazendo os exercícios, porque se vocês souberem bem, tipo, os exercícios, vocês também vão conseguir responder à parte teórica, porque há exercícios das séries que são teóricos, e o exame, apesar de ter tanto perguntas teóricas como de contas, se vocês souberem bem as de contas, sabem também responder às teóricas, percebem? Portanto, não se preocupem com a parte teórica da matéria, façam só as séries, vão fazendo, vão tendo isso em dia, vão às aulas teórico-práticas. Aulas teóricas, honestamente, houve uma parte em que eu também deixei de ir, porque eu já não estava a perceber nada, não acho super importante que vão. Obviamente que se querem perceber mesmo as coisas, vão, mas acabam por também perceber as teórico-práticas, percebem? Portanto, enfim, é uma cadeira que eu nem sequer vou falar muito, porque eu, pá, não gostei mesmo. Vocês têm 2 testes, um ao longo do semestre, outro na época de exames. E a cena boa desta cadeira é que vocês podem fazer, podem ir à segunda fase como segundo teste. A maior parte das cadeiras, se forem a segunda fase, têm que fazer como exame e não vão ter a oportunidade de fazer só como segundo teste. Nesta cadeira, sim. Os 2 testes, tipo, eu posso dizer que eu sabia responder nem a metade, se calhar, das perguntas que lá estavam, para terem uma noção. Mas pronto, acabei com um 14, que foi a grande nota. Tipo, no primeiro teste eu tive um 12, no segundo teste tive um 16, acabei com um 14. Portanto, está feita, está despachada esta cadeira. Se quiserem ter boa nota, já tenham as cenas em dia, mas eu nem vou estar aqui muito mais. O que vocês dão a física, a maior parte é coisas que vocês nunca vão utilizar na vida. Nós falámos sobre cinética, tipo movimentos, falámos sobre tipo escalas. A única cena que eu achei mais interessante foi quando começámos a dar tipo membranas biológicas, tipo como é que as coisas se processam em termos de a diferença de potencial e isso. Isso eu já achei mais interessante. Há muita coisa que até já deram no secundário, e eu, como também no secundário já odiava fisicoquímica, pronto. Mas há coisas que vão aprofundar e pronto, e é o que eu tenho a dizer, não gostei desta cadeira. Bioquímica. Eu continuo sem saber qual é que é a diferença entre química, química orgânica, bioquímica, enfim. Bioquímica, posso-vos dizer que é uma repetição daquilo que vocês deram até agora. Vou aprofundar uma coisa ou outra, mas é uma repetição. A nota é a nota do exame, é um exame teórico, mas depois vocês, como fazem relatórios ao longo do semestre nas aulas práticas, porque bioquímica vocês têm aulas teóricas,
têm as teórico-práticas, em que é só fazer exercícios das séries, e têm as aulas práticas e vão intercalando. Tipo, numa semana vocês têm teórico-prática, na semana seguinte têm prática. Era como era a química. E pá, eu sinto mesmo que a matéria que eu dei foi praticamente uma repetição, tipo, tudo o que eu dei já sabia, lá está, há alguns aprofundamentos, há coisas que vocês deram a química e depois já nem se lembram e vão se relembrar a bioquímica. É uma cadeira que vai-vos dar bué de trabalho, porque os relatórios dão bué de trabalho. Vocês fazem a atividade prática, na semana seguinte têm que entregar o relatório e é bem trabalhoso. Vocês têm 5 relatórios, mas vocês sentem que estão sempre a ter alguma coisa de bioquímica para fazer. Eu achei mais interessantes estas aulas práticas do que as aulas práticas de química. Eu gostei mais desta cadeira do que gostei de química porque está muito mais próxima à biologia. A química eu sinto que dei muito mais coisas que não tinham tanto a ver com biologia. Agora é bem trabalhoso porque os relatórios dão muito trabalho a fazer, não são como os relatórios de química, que eram rapidinhos, não. Estes relatórios dão trabalho, vocês têm que seguir o modelo do relatório, têm que ter um caderno, depois depende bem dos professores que vocês tenham. Isto é uma coisa que eu não gosto muito nesta cadeira, que dependendo dos professores vocês vão ter níveis de exigência diferentes e isso depois vai influenciar as vossas notas, mas isso vai ser sempre assim durante o curso e durante a vida, portanto não me vou estar muito a queixar dessa parte. Tipo, há professores que pedem o caderno no final para avaliar, outros professores que não pedem, há professores que dizem que é um caderno para o grupo prático, outros que dizem que cada pessoa tem que ter o seu caderno e depois é avaliado individualmente, enfim. O que é verdade é que depois acho que, tendo em conta os relatórios que vocês fizeram, tem uma nota prática. Quero também aqui confirmar quanto é que a nota prática conta, porque a nota prática é basicamente as notas dos relatórios, mais supostamente a avaliação do caderno, se bem que nem todos os professores avaliam o caderno. Eu acho que é 30%, é isso, é 30%, é. Porque eu na parte prática tive um 16%, e depois no exame, agora na segunda fase tive 15%, na primeira fase tinha tido 7%, já vos vou explicar porque é que isto aconteceu, mas como eu estava a dizer, eu acho que as atividades laboratoriais são mais interessantes. Nós fizemos tipo diálise, fizemos uma cena que eu também gostei muito, que foi como descobrir a quantidade de glúcidos em produtos alimentares, tipo em cereais, coisas mais interessantes, estão a ver, que tem mais a ver com biologia. Eu acho que podia só haver esta cadeira, se calhar darmos coisas mais aprofundadas do que demos e tiravam química. Pá, sou muito a favor disto, porque realmente não gostei tanto de química como gostei desta cadeira. Aulas teóricas acho que não vale a pena ir. Eu a metade do semestre já não ia. Os PowerPoints não têm nada, só têm imagens, mas vocês conseguem perceber tudo. Tipo, tudo que sai no exame está escrito nos PowerPoints. Eu sei que vai parecer estranho porque há muito pouco texto, mas tudo o que vai sair nos exames está nos PowerPoints, portanto, não acho que é preciso ir às aulas teóricas, não fui à maior parte, não prestei atenção à maior parte, não acho que o exame teórico seja difícil. Eu no primeiro tive 7 porque eu não estudei nada para o primeiro, porque eu tive 2 dias entre o exame de Biologia Animal e o exame de Bioquímica. Eu estava super cansada e na minha cabeça, eu se calhar até tinha, eu agora pensando racionalmente, eu se calhar naqueles 2 dias até tinha conseguido estudar a matéria toda e até tinha conseguido passar, mas eu estava tão cansada que eu disse, eu vou descansar nestes 2 dias, vou ver como é que é o exame. E depois, na segunda fase, realmente estudo. A segunda fase era tipo um mês, dali um mês, percebem? Portanto, estava mesmo apetitoso de vou descansar agora durante estes 2 dias e depois tenho um mês para estudar para este exame como deve ser e para ter uma boa nota. Acho mesmo que os exames são fáceis de passar, tipo, acho mesmo. O que saiu na primeira fase foi bem parecido ao que saiu na segunda também, não havia assim muitas diferenças. Se bem que não há exames na Drive atualizados de Bioquímica. E lá está, estávamos um bocado à toa com o que é que ia sair no exame, como é que ia ser a estrutura e eu não gosto disso. Não é escolha múltipla, a maior parte dos outros, aliás, todas as outras cadeiras que eu falei até agora, a não ser a parte prática, é tudo escolha múltipla. E neste curso é muito escolha múltipla, porque nós somos muitos alunos, para os professores conseguirem corrigir tudo a tempo, a maior parte das avaliações são escolha múltipla. Bioquímica não, Bioquímica é tudo escrito e tem respostas rápidas. E tem respostas mais compridas, algumas até eu acho filosóficas, tipo, o que é a vida, estão a perceber? Mas pronto, acho que dá para passar muito bem, acho que se eu tivesse estudado naqueles 2 dias eu tinha conseguido passar. Não fiquei chateada, tipo, tive um 7 sem estudar nada, acho que é bom. E depois estudei na segunda fase, tive um 15 e pronto, e depois como tinha tido 16 na parte prática vou ficar com o 15. Os relatórios não foram assim tão bons, tipo, não correu muito bem essa parte. Eu sentia-me bem desmotivada porque eu tinha bem trabalho a fazer um relatório e eu pensava, este vou ter grande nota, depois ficávamos lá e não tínhamos tido uma nota assim tão fixe. E depois lá está, depende muito dos professores, há professores mais rígidos a corrigir relatórios, há professores que não são tão rígidos.
enfim. As séries vão assustar um bocado, porque eu pelo menos achei que ok, a primeira está fácil, a segunda até está fácil, depois complica e já não estava a perceber muito bem, mas a verdade é que no exame sai muito pouco sobre as séries. A maior parte das perguntas que saem no exame são teoria, portanto não se estressem muito com as séries. Tipo, não acho que seja importante, como a física estava a dizer, fazerem antes da aula, não acho. Tipo, na aula vocês percebem aquilo e se não perceberem, depois acabam por perceber, e se não perceberem também não é super grave para o exame, não é super grave, pronto. Método de estudo para esta cadeira foi mesmo... Eu nem sequer cheguei a passar as aulas ao limpo, eu parti logo. Eu tentei no início, mas depois percebi que não valia a pena. Parti logo para fazer perguntas para mim própria no Quizlet. Acho que é o melhor método de estudo na faculdade, principalmente em Biologia, neste tipo de cadeiras teóricas que é muito decorar. Por último, temos Genética. Eu acho que uma cena que também pode ter facilidade este semestre era o facto de nós termos menos cadeiras, tínhamos 5 cadeiras, no entanto acabámos por ter 6 exames na época de exames, porque Biologia Vegetal vocês tinham parte teórica e parte prática, que são em dias diferentes, então isso meio que fazia com que parecesse que tivessem 6 exames, estão a ver? Genética é a cadeira que assusta toda a gente, há imensos chumbos, os professores fazem uma cena que eu não percebo. Eu acho que esta cadeira está super mal organizada. Os professores fazem uma cena que eu não percebo, que é subir pontos. Acho que as notas são tão más e depois reparam que há diferenças entre as versões, diferenças nas notas e diferenças de dificuldade, então sobem valores às pessoas, estão a ver? Eles avisam quando fazem isso, mas só na primeira fase, por exemplo, subiram 3 valores, portanto eu acho que o exame é 100% da nota, eu tive 11, se calhar eu nem tive 11, eu tive 9, não, 9, 10, não, eu tive 8. Podia ter ido a melhoria na segunda fase, disseram que a segunda fase foi mais fácil, que até dava para subir bastante a nota. Eu não fui porque eu estava bem cansada e eu estou mais preocupada neste momento com a minha saúde mental do que em ter tipo excelentes notas. Depois, se eu quiser, eu vou fazer melhoria noutros anos. O problema de genética são 2 professores a dar a cadeira. As aulas parecem não estar relacionadas umas com as outras. E pá, por favor, vão às aulas teóricas de genética. Eu acho que é a única cadeira este semestre que eu vos digo, vão às aulas. O resto não precisam de ir. Vão às aulas de genética. Porque vocês só vão perceber as coisas indo às aulas. Os PowerPoints são terríveis, a maior parte está em inglês, a maior parte são imagens, vocês não vão perceber nada. Vão às aulas teóricas, vão às aulas teórico-práticas que ainda vão ficar a perceber mais, porque as aulas teórico-práticas, algumas é tipo, os exercícios costumam sair exame e os professores a fazer exercícios com vocês, outras é especificar alguma coisa que eles falaram nas teóricas que querem aprofundar mais. Por favor, vão. Por favor, porque senão vocês vão ficar completamente à nora. Mas é isso, as aulas parecem não ter nexo uma com a outra, é difícil a cadeira, é super interessante, ok. Havia aulas, eu nunca conseguia estar concentrada uma aula inteira, porque as aulas são de 1h30, são as aulas teóricas mais compridas, vocês perdem facilmente o foco, a metade da aula já não conseguem estar a acompanhar e depois é aquele tipo de aulas que vocês distraem 5 minutos, já perderam o fio à meada, já não sabem onde é que estão, porque elas são dadas de uma forma um bocado confusa, vocês têm que estar 100% atentos para perceberem aquilo que os professores estão a dizer. Vou-vos confessar que gravei imensas aulas e isso foi como safou depois para estudar para os exames. Foi mesmo as gravações das aulas, porque só aí é que eu realmente conseguia perceber. E depois porque se tu não perceberes a aula anterior, não vais perceber daqui a 3 aulas, porque vão buscar uma coisa que deram nessa aula. Estão a entender? Então só depois a estudar é que eu realmente conseguia entender. Eu nas aulas teóricas eu não percebia nada do que estava ali a ser dado. Portanto, gravei imensas aulas para depois conseguir passar tudo a limpo e conseguir passar todas as aulas a limpo. E acho que é importante sim a genética, acho que também é a única cadeira que é importante vocês passarem aulas a limpo, porque é muita coisa, porque é difícil e para não perder o fio à meada. Não consegui obviamente estar com a matéria sempre em dia, mas depois consegui meter tudo em dia na época de exames e pronto, depois vocês têm acesso aos exames dos anos anteriores, é tudo diferente, mas façam esses exercícios porque acho que é importante vocês perceberem que tipo de exercícios é que saem em exame, porque só ao ver a matéria teórica vocês não têm muito bem noção depois de como é que, em termos de exercícios, aquilo é aplicado. Eu tinha muita dificuldade em perceber isso, principalmente no início do semestre. E de facto é uma cadeira que eu acho que está super desorganizada, depois ainda por cima são 20 perguntas de escolha múltipla ao exame, portanto vocês erram uma, têm 19, erram 2, têm 18. Tipo, é super difícil ter boas notas. São 6 opções, em que há algumas perguntas em que há uma opção que é mais correta, nem sequer é uma está correta e as outras são erradas, é uma que está mais correta. É dúbio, é uma cadeira difícil, é uma cadeira que vai-vos chatear a cabeça, portanto vocês têm que ter muita sorte no exame. E uma coisa que me ajudou é os livros.
A cadeira está super desorganizada no sentido em que, tipo, numa aula vocês estão a falar de uma cena num capítulo, depois já passam por uma cena que está noutro capítulo, tipo, eles não seguem propriamente a ordem do livro, nem seguem propriamente o que está no livro, mas os livros que os próprios professores aconselham são muito bons, nem que seja para vocês, tipo, não estou a perceber este tema, vou pesquisar o tema ao livro, Ctrl F no computador, vão pesquisar o tema ao livro, vão ler o livro e fica mais claro. A matéria fica mais clara, portanto aconselho-vos muito a utilizarem os livros. Há coisas que depois nem sequer vão estar nos livros, tipo, é uma cadeira chata, mas é interessante e pá, tenham paciência e pronto, e os professores são fofinhos. Pronto, malta, eu acho que foi isto sobre este semestre, o vídeo já está enorme, portanto vou-me calar, espero que vocês tenham gostado, mais dúvidas que vocês tenham, deixem aqui nos comentários, se houver mais alguma coisa que eu me tenha esquecido, eu também vou deixar aqui nos comentários. Afixado. Média, por acaso eu não sei se já tenho a nota de bioquímica, porque faltava a nota de bioquímica para eu saber exatamente a média com que eu estava neste momento. Eu sei que continuo nos 15, que é tipo aquilo que eu quero manter, é os 15. Acho que baixou um bocadinho em relação ao primeiro semestre, porque como vocês estão a ver, as minhas notas foram super dispersas, né? Eu tive 18, tive 15, tive 14, tive 11, portanto, no primeiro semestre eu acho que foi tudo um bocadinho mais equilibrado. Podia fazer melhorias e se calhar subir as notas, podia, mas estou muito mais a priorizar a minha saúde mental neste momento, que era coisa que eu não estava a fazer no primeiro semestre. Pois, é assim, bioquímica ainda não está aqui, portanto eu vou-vos dizer a média que está sem a nota de bioquímica, que é 15,5, estou muito satisfeita com esta média, para o primeiro ano acho que está ótimo. Como eu tive 15 a bioquímica, eu acho que não vai variar muito, vai continuar nos 15, portanto... É isto. Beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!